Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém? A palavra é do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 ao 16. E o tema é a viúva de Naim. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, de sua mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O que fora defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Irmãos e irmãs, quando soube que João tinha sido preso, Jesus deixou a cidade de Nazaré, que fica ao sul, e foi morar em Cafarnaum, ao norte da Galiléia, às margens do mar. E em seu ministério, Jesus acabara de fazer um grande milagre, curando o servo de um centurião da cidade de Cafarnaum. Centurião se refere a um oficial do exército romano. E os evangelhos de Mateus e Lucas relatam a cura do servo desse oficial do exército romano. E encontra-se em Mateus 8, versículos 5 ao 13, e Lucas 7, versículos de 1 ao 10. No dia seguinte, após esse milagre, Jesus pegou a estrada em direção à cidade de Naim, ao sul da Galiléia, e próxima à cidade de Nazaré, aproximadamente uns 50 quilômetros de Cafarnaum, pois sabia que lá, nesta pequena cidade, alguém estava precisando de sua ajuda. Naim significa charmosa ou graciosa, e nessa cidade existe até os dias de hoje, e agora é como ponto turístico. O ministério de Jesus estava se desenvolvendo e sua fama estava se espalhando. Nesse dia, ele resolveu ir à cidade de Naim com seus discípulos, cercado de uma grande multidão. Muitos deles curiosos, ávidos por saberem mais sobre Jesus, mas certamente muitos outros necessitavam de um toque curador e restaurador que só Jesus tinha para oferecer. A ida de Jesus à cidade de Naim foi uma providência. Jesus estava chegando à entrada da cidade quando se deparou com o cortejo fúnebre. Chegou na hora certa, pois se ele atrasa mais um pouco, poderia não poder dado tempo de impedir aquele cortejo. E se ele chega mais cedo demais, teria encontrado o povo ainda dentro da cidade e dependendo do caminho que eles fizessem para atravessar a cidade, Jesus e a viúva não se encontrariam, já que havia uma chance de Jesus entrar por uma rua e o velório seguir por outra. Quando o velório saiu para fora da cidade, todos já sabiam que o cemitério estava perto, e logo o rapaz seria enterrado. Em outras palavras, Jesus interveio exatamente no momento em que todos achavam que seria o fim. Então, Jesus, com muita compaixão, disse à viúva: Não chores. Mas como não chorar? Poderíamos pensar assim, não é mesmo? Ela chorava pela dor que sentia, chorava quando pensava no dia seguinte, chorava quando pensava que um dia a vida dela era perfeita e não seria mais. Também significava que ela não teria mais ninguém que a sustentasse em sua velhice.
Com a morte do filho, a viúva da cidade de Naim estaria desamparada e perderia tudo. Para o judeu, se casar e ter um filho homem é o maior sonho do casal. Ela havia conseguido, achou um bom marido, foi abençoada com um filho e agora, sem o marido e também sem o filho, estava completamente só. Filho, na Bíblia, representa bênçãos e promessas. No Salmo 127, versículo 3 diz: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos sempre serão bênçãos na vida de um casal. Ou seja, filho é o maior presente que Deus pode dar a um casal, que ama verdadeiramente. Agora, o sonho que a viúva queria, a promessa que havia se cumprido, já não existia mais, sem esperança nenhuma. E todo o futuro daquela mulher estava comprometido e fadado ao fracasso. Não havia solução possível. Porém, quando o Senhor a viu, ele sentiu compaixão por ela. Então Jesus toca no caixão e os que levavam o caixão pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar. Então Jesus entregou nos braços daquela mãe o seu filho, que agora estava vivo. Jesus ressuscita o filho da viúva, a última esperança daquela mulher. E esta história e a cura do servo do centurião é um dos 35 milagres de Jesus. Irmãos e irmãs, naquele tempo, os cadáveres eram considerados impuros e, por isso, eram enterrados fora dos muros das cidades judaicas. E, de acordo com o cerimonial judaico, se alguém tocasse num morto cadáver, ficaria imundo por 7 dias. Lá em Números 19, versículo 11, diz: Aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Era necessário se purificar, caso contrário, esta pessoa continuaria imunda e seria extirpada de Israel. E a partir daquele instante, ela novamente poderia voltar a sonhar, pois restituiu a situação social como viúva. Jesus não se limitou a dizer algumas palavras de consolo à viúva de Naim. Ele agiu, e quando Jesus age, as coisas maravilhosas acontecem. A situação não é a mesma. Somente alguns dos maiores profetas do Antigo Testamento tinham ressuscitado alguém. A sua fama ficou ainda maior, pois esse evento o povo o reconheceu, que Deus tinha lhes enviado uma grande bênção. Nada é impossível para Jesus. Pense um pouco sobre o que Jesus falou. E você vai perceber que ele falou como quem fala alguém que está vivo e não morto. Você nunca vai se atrever a falar com um morto e muito menos conversar com ele como se ele estivesse apenas adormecido. E além disso, Jesus não disse nada parecido com ressuscita, e muito menos algo como volte a viver. As palavras que o Senhor falou poderiam ser ditas por qualquer pai que vai acordar o seu filho de manhã para estudar. E já percebeu o que isso significa? Significa que para Jesus, aquele rapaz nunca havia morrido. O jovem estava apenas dormindo, assim como a filha de Jairo estava apenas dormindo também. Em Marcos capítulo 5, versículo 39, diz: E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Você chora, porque toda a cidade diz que teu sonho está morto. Todos que olham para você falam que não tem mais o que fazer, só resta enterrar e esquecer. E uma multidão da cidade acompanhava o enterro
e para todos eles o rapaz realmente estava morto, exceto para Jesus. Essa palavra vem nos dizer que, ainda que todos digam que o teu sonho morreu, ainda que ninguém acredite que há esperanças, para o Senhor Jesus o teu sonho não morreu. As promessas nunca estiveram mortas. O teu sonho não morreu para Deus. Foi apenas um período de sono e adormecimento, coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas agora o Senhor está colocando de pé o teu sonho, você que estava pensando em enterrá-lo por achar que tinha acabado. Mas Jesus levanta os teus sonhos agora, tirando-os de dentro do caixão da incredulidade e entregando de volta a você. Deus está colocando em tuas mãos os teus sonhos. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E o que está acontecendo agora em tua vida é exatamente isso. Receba pela fé os teus sonhos de volta. E quando o rapaz começou a falar, ficou provado que devemos ter fé e esperança. A esperança e a fé sempre andam juntas. E o Senhor Jesus entregou de novo para aquela mulher o seu filho, para que eles pudessem voltar juntos para casa. O que significa que você não deve se separar do seu sonho, pois ele é seu e somente seu. Pegue o teu sonho agora com fé e esperança. Jesus foi a Naim especificamente para devolver aquele filho à sua mãe. E talvez você esteja pensando que Deus está demorando para intervir na sua vida. Ainda que tudo venha a dar errado em nossa vida, não restando mais alternativas e venhamos a ficar sem direção, a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele que tudo fará. O Senhor chegará no momento certo. Entregue seus problemas a Jesus, entregue os seus sonhos a Jesus e entregue a sua vida por completo a Jesus. Converse com Ele através da oração, relate todas as suas angústias e preocupações. Coloque diante do Mestre todas as suas limitações e peça por ajuda, pois as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa ouvir a sua oração. Acredite no Senhor Jesus Cristo com fé e esperança. Os teus sonhos e promessas estão vivos novamente, e você pode voltar a sonhar. Você pode voltar a fazer planos para o futuro, porque o sonho e a promessa estão de pé em tua vida novamente. Ao versículo 16 diz: é o próprio Deus que visita o seu povo. Não é mais através de profetas, mas o próprio Jesus trazendo libertação e alegria a seu povo. Jesus é o pai dos órfãos e o protetor das viúvas. Eu ouvi a aflição de meu povo, ouvi os seus clamores, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertar, diz Jesus em Êxodo 3, versículos do 7 ao 8. Jesus, sendo o Senhor da vida e vencedor da morte, há esperança a todos os que creem. E esse milagre nos mostra que somente Ele tem o poder sobre a vida e a morte e que a última palavra vem dele. Portanto, não é o homem que decide o seu futuro, não são as circunstâncias que decidem o seu futuro, não é a crise que decide o seu futuro, e não é o diagnóstico que decide o seu futuro. É a palavra do Altíssimo que decide o seu futuro. Não sabemos quanto tempo esse jovem viveu, nem quanto tempo a sua mãe viveu, mas nesse momento ambos renasceram. Jesus tem o poder de fazer tudo renascer. Acredite nisso. E a partir desse momento, Jesus ia ganhando mais notoriedade
e as pessoas reconhecendo que algo diferente tinha nele. E apesar de alguns o reconhecerem apenas como um profeta, outros, já sabendo que ele era o Messias prometido, a promessa cumprida, o anúncio de João Batista em pessoa, o Filho amado de Deus, o Salvador. Portanto, vistam a armadura de fé e esperança. Amém, irmãos? A paz a todos, onde estiverem, e que Deus os abençoe.